Ela fez tudo, mas nem isso foi suficiente. O caso de Jennifer Paulson Oft arbeitet das Justizsystem zu langsam. Leider kann diese Langsamkeit zu schwerwiegenden Folgen für diejenigen führen, die Hilfe und Schutz suchen. Die folgende Geschichte zeigt, wie hoch der Preis des Zögerns sein kann. Em Tocomi, uma pequena cidade no estado de Washington, Jennifer nasceu em 23 de junho de 1979, filha de Kenneth e Nancy Paulson. Os pais criaram uma atmosfera de amor e compreensão, na qual também cresceram os dois irmãos de Jennifer, com quem ela mantinha uma relação calorosa. Jennifer se destacava por sua bondade especial e abertura para com as pessoas. Ela facilmente encontrava um denominador comum com os outros, o que fazia com que seu círculo de conhecidos estivesse sempre se expandindo. Seus próximos a chamavam de Jenny. Em 1998, ela se formou na Academia Cristã, onde se mostrou uma aluna excepcional. Seu desempenho escolar era tão impressionante que sua foto sempre decorava o quadro de honra. Jennifer dominava com facilidade até mesmo as matérias mais difíceis e sempre concluía os projetos que começava. Ela compartilhava seu conhecimento com os colegas e os ajudava a compreender temas difíceis. Além dos estudos, Jennifer levava uma vida ativa. Ela trabalhava para o jornal da escola, dava aulas particulares e era apaixonada por esportes. Jogava vôlei, basquete e softball. A característica mais notável dessa jovem era sua profunda religiosidade, que toda a sua família compartilhava. Eles frequentavam regularmente a igreja local todos os domingos. Após sua formação básica, ela continuou seus estudos na Universidade Pacific de Seattle, que ficava a cerca de 1 hora da casa de seus pais. Jennifer sonhava em se tornar educadora e combinava seus sucessos acadêmicos com o desejo de ajudar as pessoas. Na universidade, ela mostrou desempenho excelente, o que a ajudou a obter primeiro um bacharelado em educação especial e depois um mestrado em pedagogia. Ela dedicava atenção especial à preparação dos alunos para a faculdade. Na opinião de Jennifer, a educação era a chave para um futuro de sucesso. Após concluir seus estudos, ela começou a procurar uma posição em sua área de especialização. Ela iniciou sua carreira profissional como professora substituta no distrito escolar de Pierce. Com o desejo de crescer, Jennifer trabalhou duro para conseguir um emprego permanente. Seus esforços foram rapidamente reconhecidos e logo várias escolas lhe ofereceram uma posição. Em 2004, ela obteve um cargo permanente na escola secundária Hunter e na escola primária Stanley. Até 2007, Jennifer se transferiu para uma escola primária Byrne, onde cuidava de alunos com necessidades especiais. Ela se tornou a professora favorita da 5ª série. Os alunos se sentiam atraídos por ela porque ela tinha a capacidade de se comunicar individualmente com cada um e acreditava que todos tinham chance de ter sucesso. Ela cuidava especialmente de alunos com dificuldades de aprendizagem. Mesmo na 5ª série, alguns deles ainda não haviam aprendido a ler. A protagonista desta história estava sempre imersa no trabalho e na preocupação com os outros. Sua agenda era tão apertada que simplesmente não sobrava tempo para uma vida privada. Na primavera de 2002, durante seus estudos na universidade, Jennifer assumiu um trabalho de meio período na cafeteria estudantil. Lá, ela conheceu um novo funcionário, um estudante recentemente transferido de outra faculdade chamado Jed Waits. À primeira vista, Jed parecia ser um jovem comum. Aqueles que o conheciam só falavam positivamente sobre ele. A única peculiaridade que poderia chamar a atenção de estranhos era seu estilo de vestir peculiar. Seu guarda-roupa consistia principalmente de roupas escuras, mas seu círculo explicava isso por sua natureza artística. Desde a juventude, Jed demonstrava habilidades artísticas e participava ativamente de vários eventos. Ele atuava em peças teatrais.
desenhava caricaturas para o jornal da escola e o anuário, e se envolvia com o design de cartazes para reuniões juvenis. Por isso, os professores o tratavam com especial simpatia. Além disso, Jed tinha um papel importante na congregação da igreja onde liderava o grupo de jovens. Todo mês, ele organizava encontros com estudantes, onde questões de fé e textos sagrados eram discutidos. As pessoas conheciam Jed como um interlocutor calmo, mas agradável. No entanto, após sua formatura, seu caráter começou a mudar. Ele começou a evitar contatos, perdeu seus amigos e abandonou seus hobbies, embora externamente ainda parecesse inofensivo. O conhecimento de Jennifer com Jed coincidiu exatamente com esse período de mudanças em seu comportamento. Eles compartilhavam interesses comuns, o local de trabalho e o círculo social. O jovem não se destacava por seu tato, nem mesmo no trato com Jennifer. Apesar da falta de simpatia mútua, era claramente perceptível que ela não lhe era indiferente. A própria Jennifer não mostrava interesse em uma vida privada em geral. Todo o seu tempo era ocupado pelos estudos e pelo trabalho de meio período. Foi precisamente em um dia de trabalho que Jed criou coragem para revelar seus sentimentos e pedir um encontro a ela. Em resposta, ela repetiu o que havia dito a outros. Suas prioridades no momento eram educação e desenvolvimento profissional, não relacionamentos. Esta resposta provocou uma reação inesperada em Jed. Em um surto emocional, ele se comportou de maneira agressiva. Embora a situação tenha sido esclarecida, depois disso eles continuaram sua comunicação apenas no âmbito dos estudos e mantiveram distância. No ano de 2003, ambos concluíram a universidade. Jennifer recebeu seu diploma na área de educação especial e Jed em inglês. Neste momento, eles já não tinham mais contato. Nos últimos meses de estudo, seus caminhos mal se cruzavam. Jennifer estava bastante satisfeita com isso. Após a formatura, ela retornou à sua cidade natal para ficar com sua família. Depois de encontrar trabalho, ela começou a economizar dinheiro para seu próprio apartamento. Esse era seu objetivo há muito tempo. Jennifer sempre aspirou à independência. Mas sua vida ordenada foi perturbada por uma chamada inesperada do passado. 2 anos após a formatura, Jed de alguma forma havia localizado o número privado da família Paulson. Na primeira conversa, ele falou sobre seu serviço na Guarda Nacional no Kuwait, de onde havia retornado recentemente. Jennifer continuou a conversa educadamente, na esperança de que seria um caso único. Mas logo as ligações se tornaram regulares. No início, ela não deu muita importância a isso. Ela pensou que Jed estivesse simplesmente solitário e estivesse ligando para todos os antigos conhecidos. Mas a situação tornou-se preocupante quando ele começou a ligar várias vezes ao dia e a distraí-la constantemente de seu trabalho. Após conversas com amigos em comum, Jennifer descobriu um fato perturbador. Jed ligava exclusivamente para ela. Seu comportamento tornou-se cada vez mais preocupante. Ele parecia obcecado por Jennifer, o que era assustador. Embora ela tivesse explicado claramente que não poderia haver nada entre eles e pedido que a deixasse em paz, Jed parecia não ouvir essas palavras. Suas ligações eram tão persistentes que a jovem teve que desligar seu telefone. Felizmente, a família apoiou Jennifer neste momento difícil. Embora seus pais estivessem separados e o pai vivesse com outra mulher, eles mantinham um relacionamento amigável. O pai continuava a visitar seus familiares e sua nova parceira se integrou bem à família e tornou-se uma visita frequente em sua casa. No outono de 2006, Jennifer Paulson teve a oportunidade de realizar um sonho há muito acalentado. Ela havia economizado para o primeiro pagamento de uma hipoteca. Logo encontrou uma casa aconchegante a apenas alguns quilômetros de sua família.
Jennifer estava feliz com sua recém-descoberta independência e esperava que as ligações incômodas parassem após a mudança. Suas esperanças foram frustradas, porém, quando poucos dias após se mudar para a nova casa, ela ouviu novamente aquela voz ao telefone da qual havia fugido. Antes mesmo de conseguir se estabelecer adequadamente em seu novo lar, ela se encontrava na mesma situação novamente. Decidiu ignorar as ligações, esperando que isso diminuísse a persistência de Jed. Mas essa tática provou ser difícil. Surpreendentemente, quando o telefone ficou em silêncio, a própria Jennifer começou a ligar para Jed, tentando apelar para sua razão. Curiosamente, em tais momentos ele não atendia o telefone, mas depois retomava suas tentativas persistentes de contato. A história desse relacionamento estranho tomou um rumo inesperado. O perseguidor de repente desapareceu da vida de Jennifer por quase um ano. Mais tarde, tornou-se conhecido o que aconteceu em sua vida durante esse período. Durante o tempo de tranquilidade, Jennifer começou a se recuperar e suspeitava que Jed poderia ter se mudado ou se interessado por outra pessoa. Mas a paz foi apenas temporária. Ele ligou novamente e falou como se não tivesse havido pausa. As ligações foram retomadas com a mesma persistência, cerca de 10 vezes por dia, às vezes mais. Esse padrão se repetiu por vários anos, períodos de atenção persistente alternados com longos silêncios. Uma nova onda de tentativas de contato começou em 2008. Desta vez, o comportamento de Jed tornou-se particularmente perturbador. Jennifer só percebeu a gravidade da situação quando ele apareceu na escola onde ela trabalhava. Ele simplesmente passou pelo seu escritório e então entrou sem ser convidado. Este momento foi o mais assustador para Jennifer. Ela sabia exatamente que nunca havia falado a Jed sobre seu local de trabalho. A percepção de que ele a havia rastreado e agora estava na instituição educacional causou-lhe grande preocupação. Quando Kenneth, o pai de Jennifer, soube disso, perdeu a paciência. Ele ligou para Jed e o advertiu enfaticamente para ficar longe de sua filha, ameaçando-o com consequências. Mas essas palavras não tiveram efeito. O persistente admirador não desistiu, mas em vez disso enviou presentes para Jennifer no trabalho. Flores e um ursinho de pelúcia, após o que ele apareceu pessoalmente novamente. Durante o encontro, Jennifer teve uma conversa séria com ele e pediu que parasse de visitar a escola, ameaçando-o com uma possível queixa à polícia caso continuasse com seu comportamento. O comportamento do desconhecido preocupava seriamente a jovem. Jennifer imediatamente informou a administração da escola e seus colegas sobre a situação, pois estava preocupada com a segurança dos alunos. A equipe foi instruída a chamar a polícia imediatamente se essa pessoa aparecesse. Mas nem isso impediu o visitante intrometido. Após sua nova aparição na escola, os funcionários contataram a polícia. O preocupado diretor até entrou em contato com o comandante da Guarda Nacional, onde Jed havia servido. Descobriu-se que sua carreira militar estava longe de ser exemplar. Segundo o comandante, o jovem mostrou peculiaridades desde os primeiros dias de seu serviço de aproximadamente 2 anos. Durante esse tempo, ele causou vários conflitos, insultou um camarada e mostrou desrespeito aos superiores. Mais tarde, foi transferido para o Kuwait. A principal razão para sua dispensa foi seu estado mental instável. É notável que Jennifer havia tentado anteriormente encontrar informações sobre ele em vários bancos de dados oficiais, mas sem sucesso. Depois de estudar as informações perturbadoras sobre o passado de Jed, Jennifer ficou seriamente preocupada com sua segurança. Em setembro de 2008, ela recorreu ao tribunal para obter proteção. Em sua denúncia, a professora descreveu detalhadamente o comportamento estranho de Jed, telefonemas intermináveis e seu aparecimento inesperado em seu local de trabalho. O tribunal analisou o pedido de Jennifer e emitiu uma ordem de restrição temporária. De acordo com o documento,
Jed estava proibido de se aproximar dela, de aparecer em sua casa ou local de trabalho. Ele tinha que manter uma distância de pelo menos 300 metros. Após receber o documento oficial, Jennifer sentiu-se mais segura. Embora o documento em si não pudesse oferecer proteção física, ela agora poderia contar com uma rápida intervenção das autoridades policiais em caso de violação da proibição. Depois de saber mais sobre o passado de Jed, ela estava pronta para chamar a polícia à menor violação da proibição. Jed foi oficialmente informado sobre a decisão do tribunal e advertido sobre as consequências de uma violação. Jennifer gradualmente se acalmou e esperava nunca mais vê-lo. Mas logo depois, olhando pelo espelho retrovisor de seu carro, notou com horror o carro de Jed fazendo sinais com os faróis para ela. Sem hesitar, ela imediatamente ligou para o número de emergência. A conversa com a atendente provou ser difícil. A funcionária insistentemente perguntou sobre a identidade do perseguidor, sem prestar atenção ao mais importante: a ordem de restrição existente contra esse homem e o medo que Jennifer tinha dele. Finalmente, chegaram a um entendimento, e foi aconselhado à jovem que dirigisse calmamente até a delegacia de polícia. Quando Jennifer chegou, os guardas da lei já estavam a postos, incluindo as viaturas. Eles esperavam por Jed, que foi imediatamente preso. Na sala de interrogatório, o jovem negou todas as acusações de perseguição. Até o julgamento, ele foi detido, com uma fiança fixada em $10.000. Normalmente, a fiança em tais casos é de cerca de $2.000. Mas o comportamento imprevisível do jovem forçou o juiz a quintuplicá-la. Infelizmente, essa medida provou ser insuficiente. Jed tinha os meios necessários. 4 dias após sua prisão, ele foi libertado. Até o momento fatídico, faltavam apenas 3 dias. Ao saberem da libertação do perseguidor sob fiança, Jennifer e seus familiares foram tomados pela preocupação. A madrasta pediu à jovem pelo telefone que não voltasse para a casa vazia, que temporariamente não fosse ao trabalho e ficasse com a família onde estaria protegida. Jennifer decidiu ir para a casa de sua mãe. Quando chegou, esta recebeu sua filha em lágrimas e confessou que temia que Jed pudesse impedi-la de chegar. Chegando em segurança, a emocionada Jennifer quis primeiramente orar por Jed. Mesmo em um momento como esse, ela manteve sua bondade e compaixão. Seguindo o conselho de seus parentes, Jennifer decidiu morar com sua família. Os irmãos pretendiam se revezar na casa para garantir sua segurança. No entanto, a jovem não queria ficar constantemente confinada. Ela decidiu continuar ensinando, pois não queria abandonar seus alunos. Na manhã de 26 de fevereiro de 2010, uma sexta-feira, Jennifer saiu para a escola às 7h30. Ela se preparava para dar sua primeira aula em sua classe. Naquele dia, cerca de 400 pessoas estavam na instituição educacional, alunos da 1ª à 5ª série, professores e outros funcionários. Ninguém suspeitava do perigo que os ameaçava. Jed chegou à escola às 5h30. Ele escondeu seu carro de modo que não pudesse ser visto, mas ele mesmo pudesse observar as vias de acesso ao prédio. Jennifer estacionou em seu lugar habitual e foi para sua escola. Tudo parecia como qualquer outro dia. Jed saiu de seu carro e moveu-se rapidamente em direção à professora, esforçando-se para passar despercebido. Quando estava próximo a ela, sacou uma arma. Um morador notou o incidente pela janela de sua casa do outro lado da rua. Um barulho alto chamou sua atenção, mas tudo aconteceu muito rápido. A testemunha viu um transeunte aleatório correndo para a rua. Nas notícias foi transmitida uma informação perturbadora sobre um incidente na escola onde Jennifer trabalhava. Os moradores foram aconselhados a ficar em casa, já que o perpetrador havia fugido. Detalhes sobre o incidente ainda não haviam sido divulgados. A mãe preocupada de Jennifer imediatamente entrou em contato com seu pai.
Os pais correram juntos para essa instituição educacional, esperando que a informação fosse falsa e que Jed não tivesse nada a ver com isso. Ficaram horrorizados quando descobriram que o perseguidor havia alcançado Jennifer e ela não sobreviveu ao encontro com ele. No caos que se seguiu, o perpetrador conseguiu escapar de carro. No entanto, várias testemunhas lembraram-se de sua aparência e do carro. Ele foi rapidamente identificado como aquele a quem o tribunal havia proibido de se aproximar de Jennifer. Após apenas 20 minutos, policiais patrulheiros pararam o carro de Jed a cerca de 10 quilômetros da escola. Esta não foi uma verificação aleatória. Os policiais sabiam quem estavam procurando. Eles procederam com extrema cautela, mas a situação tomou um rumo desfavorável. Jed decidiu não se render e começou a atirar nos guardas da lei. Eles estavam preparados para tal desdobramento e responderam à ameaça. Após a troca de tiros, o perpetrador foi subjugado. Felizmente, nenhum dos policiais ficou ferido. Mais tarde, descobriu-se que Jed tinha várias armas consigo, o que poderia ter levado a consequências ainda mais graves. Ele tinha uma pistola comum, embora também tivesse acesso a armas mais pesadas. Se tivesse optado por estas últimas, as consequências teriam sido muito piores. Mais tarde, descobriu-se que os policiais patrulheiros realmente atingiram Jed várias vezes na última cena, mas não de forma fatal. O homem de 30 anos tomou a decisão fatal de virar a arma contra si mesmo. Quando os familiares de Jed souberam do incidente, ficaram atônitos. Ninguém havia suspeitado de sua vida secreta. Em suas memórias, ele permaneceu uma pessoa criativa e gentil. O que levou a essa mudança em sua personalidade permaneceu um mistério. A família acreditava que o serviço militar havia sido o ponto de virada. Foi então que os primeiros sinais preocupantes apareceram em seu comportamento. No entanto, ninguém poderia imaginar o quanto o antigo Jed mudaria. A família pediu desculpas publicamente aos afetados e compartilhou seu pesar. Era óbvio que o incidente na escola foi um verdadeiro choque para eles. Os pais sentiram-se profundamente culpados e acreditavam que poderiam ter evitado a tragédia se tivessem reconhecido os problemas de seu filho a tempo e buscado ajuda profissional. Após 4 dias, mais de 1.500 pessoas se reuniram na igreja da cidade para homenagear Jennifer Paulson, de familiares a seus alunos. Jennifer era uma pessoa especial, valorizada por muitos. Infelizmente, entre aqueles que nutriam sentimentos por ela, havia alguém que não conseguia controlar suas emoções. Seus alunos e familiares ficaram profundamente abalados com o ocorrido. Graças ao seu cuidado e atenção, muitos de seus protegidos viram um caminho para uma vida melhor. Jennifer era frequentemente a única pessoa que acreditava em jovens difíceis e apoiava suas aspirações. Na despedida de Jed, apenas alguns parentes e amigos estavam presentes. Os reunidos sentiram menos tristeza do que choque com a verdade revelada sobre uma pessoa que acreditavam conhecer. Um de seus amigos confessou em seu discurso que não reconhecia aquele de quem se despedia. Aparentemente, ele nunca havia realmente conhecido essa pessoa. Aquele Jed com quem havia conversado e se tornado amigo parecia incapaz de tal ato. Na escola, foi criado um jardim memorial em homenagem a Jennifer Paulson, que ainda existe hoje. Foi estabelecido por cerca de 50 alunos, principalmente seus ex-protegidos, junto com suas famílias. Cada um lidou com o luto de maneira diferente. Os familiares de Jennifer não conseguiam aceitar o ocorrido. Seu pai, lembrando-se da bondade de sua filha, encontrou a única maneira digna de preservar sua memória, ajudando outras pessoas. Kenneth Paulson dedicou muitos anos ao desenvolvimento de leis para proteger as pessoas de perseguidores. Ele chamou sua iniciativa de Lei Jennifer Paulson. O objetivo principal era alcançar uma resposta mais rápida das autoridades em tais casos, para evitar situações como a de Jed.
A nova lei equiparou a perseguição online à perseguição real. Ken também insistiu na criação de um banco de dados público sobre pessoas com tendência à perseguição, para que qualquer pessoa pudesse verificar um conhecido perturbador. Essa ideia surgiu porque Jed já havia estado envolvido em incidentes semelhantes anteriormente. Se essas informações estivessem disponíveis quando Jennifer procurou informações sobre ele, ela teria descoberto sobre seu passado. Infelizmente, Jennifer não foi a primeira em sua lista. Antes dela, havia outra jovem que conseguiu escapar. Nos períodos em que Jed deixava Jennifer em paz, ele transferia sua atenção para outro alvo. Quando surgiam dificuldades lá, ele reaparecia na vida de Jennifer. Após receber a ordem judicial, ele atacou outra jovem. Isso aconteceu em novembro de 2008. Jed foi acusado, mas os detalhes do caso permaneceram confidenciais. A primeira jovem teve a sorte de sobreviver, embora tenha ficado ferida. Apesar deste incidente, as autoridades não detiveram o perseguidor e ele continuou a assediar Jennifer. O problema da perseguição era particularmente agudo naquela época, como ainda é hoje. De acordo com estatísticas oficiais, nos Eisenhower, cerca de 3 a 4 milhões de cidadãos adultos se tornam vítimas de perseguição a cada ano, e estes são apenas os casos registrados. O número real de afetados é provavelmente muito maior. Até recentemente, um perseguidor só poderia ser responsabilizado em casos comprovados de conflitos domésticos ou atenção indesejada de natureza íntima. Em outros casos, os representantes da lei limitavam-se a uma advertência verbal. Quando a proposta de Kenneth Paulson finalmente recebeu status oficial e foi consagrada em lei, ele sentiu que havia alcançado um objetivo importante. Ele estava convencido de que a nova lei ajudaria muitas pessoas a evitar um fim trágico em situações semelhantes. Kenneth estava ciente de que isso não mudaria o destino de sua maravilhosa filha, que ele perdeu quando ela tinha 30 anos. Mas agora ele sentia que todos os seus esforços haviam trazido um benefício real para a sociedade.